Ela foi deixada sozinha no mundo, viúva, sem filhos, sem terras e sem ninguém disposto a estender a mão. Quando todos viraram o rosto, restou apenas uma escolha: aceitar morar na casa que todos temiam. Uma casa abandonada, carregada de histórias sussurradas em voz baixa, apontada como amaldiçoada por toda a vila. O que ninguém imaginava é que aquele lugar, evitado por todos, guardava algo capaz de mudar o destino de uma mulher para sempre. Você consegue imaginar enfrentar o luto, a solidão e o medo absoluto para descobrir que justamente ali, onde ninguém queria pisar, havia uma vida esperando para ser salva? Parece improvável, mas essa história aconteceu no interior do Brasil, no ano de 1850, e o que começou como desespero se transformou em algo que ninguém poderia prever. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo essa história. Eu quero muito saber até onde essas histórias estão chegando. O sol ainda não havia vencido completamente a neblina daquela manhã fria de junho quando Isabel despertou. O quarto estava silencioso demais. O frio cortava a pele e a umidade da madrugada parecia grudar nos ossos. Isabel permaneceu deitada por alguns instantes, olhando para o teto baixo de madeira, como se esperasse ouvir a respiração ao seu lado. Mas o espaço ao seu lado estava vazio. João não estava ali. Não estaria nunca mais. Havia apenas 3 semanas desde o acidente. 3 semanas desde o dia em que João saiu antes do amanhecer para trabalhar na colheita de cana e nunca mais voltou. A carroça carregada demais, o terreno irregular, o tropeço fatal. A roda passando sobre o peito dele, esmagando em segundos tudo o que haviam construído juntos em 5 anos de casamento. Ele não resistiu até o anoitecer. Morreu longe de casa, sem que Isabel pudesse segurar sua mão uma última vez. Aos 28 anos, Isabel se tornara viúva, sem filhos, sem terras, sem herança. A casa onde moravam não era dela, nunca foi. Pertencia à família de João, e isso a colocava numa posição frágil demais para aquela época. Naquela vila, uma mulher sozinha não tinha voz, não tinha direitos, não tinha escolhas. Ela se levantou devagar, vestiu o vestido simples que usava todos os dias e foi até a pequena cozinha. Colocou água no fogo, mas o café parecia amargo antes mesmo de ficar pronto. Havia uma inquietação no ar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Isabel mal havia se sentado quando ouviu as batidas secas na porta. Não eram batidas de quem pede licença, eram batidas de quem se sente dono. Sebastião entrou antes mesmo de ela responder. Alto, ombros largos, olhar duro, carregava no corpo a autoridade que sempre fez questão de exibir. Era o irmão mais velho de João, o homem que agora decidia tudo. Ele olhou ao redor da casa como quem avalia um objeto prestes a trocar de dono. Passou os olhos pelos móveis simples, pelas paredes gastas, pelo fogão a lenha ainda apagado. Isabel, você tem 15 dias para deixar esta casa, disse direto, sem rodeios. Ela sentiu o estômago afundar, mas tentou manter a postura. Apertou as mãos no colo para esconder o tremor. Sebastião, eu não tenho para onde ir. Me dê mais um tempo. Eu consigo trabalho, posso ajudar em alguma coisa. Ele levantou a mão, cortando a frase como quem corta algo sem valor. Isso aqui não é caridade. Esta casa é minha. Meu irmão não deixou testamento, não deixou nada em seu nome. Você era só a esposa. Agora não é mais nada. As palavras caíram pesadas, uma após a outra, como se cada sílaba tivesse sido escolhida para ferir. Isabel abaixou a cabeça. Não havia discussão possível. Naquele tempo, naquela terra, uma viúva sem filhos era um fardo que ninguém queria carregar. Sebastião saiu sem se despedir, deixando a porta bater atrás de si.
Isabel ficou parada no meio da sala, sentindo o silêncio crescer ao redor. Aquela casa guardava risos, promessas, noites de conversa baixa antes de dormir. Agora, tudo parecia ecoar vazio. Os dias seguintes passaram lentos e cruéis. Isabel procurou ajuda onde ainda havia alguma esperança. Bateu à porta de uma prima distante na vila. Foi recebida no portão, sem convite para entrar. A casa estava cheia, disse a prima. O marido não aceitava mais ninguém ali. Na venda do senhor Augusto, ouviu palavras educadas, mas frias. Não havia trabalho. Os tempos estavam difíceis. Na casa de Dona Laurinda, encontrou pena nos olhos e medo na voz. O marido não aceitava a viúva nova em casa. Dizia que trazia desgraça. Isabel voltou todas as vezes de mãos vazias. O tempo corria mais rápido do que ela podia acompanhar. Restavam poucos dias para deixar a casa e ela ainda não tinha um destino. Dormia mal, com o coração apertado, pensando onde passaria a próxima noite. Na rua? Em algum canto esquecido da vila? Cada pensamento era mais pesado que o outro. No domingo seguinte, foi à missa como fazia desde menina. Talvez fosse a última vez que pisaria naquela igreja. Sentou-se no banco do fundo, cabeça baixa, tentando conter as lágrimas. A voz grave do padre Dom Benedito ecoava pelo templo, trazendo uma falsa sensação de segurança. Quando a missa terminou e os fiéis começaram a sair, ele a chamou. Falou baixo, com cuidado, como quem sabe que está prestes a mudar o rumo de uma vida. Minha filha, fiquei sabendo da sua situação. Sei que você precisa deixar a casa. Isabel apenas assentiu. Eu tenho uma solução. Não é o ideal, mas é melhor do que ficar sem abrigo. Ela ergueu os olhos, o coração disparado. Existe uma casa no alto da colina. O sangue pareceu gelar em suas veias. A casa da colina. Só de ouvir o nome, Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era o lugar que todos evitavam. A casa abandonada há décadas. A casa sobre a qual se cochichava nas esquinas. Diziam que luzes apareciam à noite, que vozes eram ouvidas no vento, que quem se aproximava nunca voltava o mesmo. Padre, ela tentou falar, mas a voz falhou. São apenas histórias, disse ele com firmeza. A casa está vazia, é sólida, tem teto, tem paredes, pode te abrigar. Isabel engoliu em seco. Medo ou rua, maldição ou abandono completo. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e tomou a decisão que mudaria tudo. Eu aceito. E naquele exato momento, sem que ela pudesse imaginar, algo já a esperava naquele lugar, esquecido por todos. 3 dias depois, Isabel estava parada diante da casa da colina. O caminho até ali parecia mais longo do que realmente era. Cada passo era acompanhado por um aperto no peito, como se o próprio ar ficasse mais pesado à medida que se afastava da vila. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som distante do vento passando entre as árvores altas. A casa era maior do que ela imaginara. 2 andares imponentes, paredes grossas de taipa descascada, manchas escuras marcando décadas de abandono. As janelas estavam fechadas, algumas pregadas com tábuas antigas, outras apenas cobertas por sombras. O portão de ferro rangeu quando Isabel o empurrou, o som ecoando alto demais naquele lugar esquecido. Ela carregava apenas uma trouxa de roupas, alguns utensílios simples e a chave pesada que Dom Benedito lhe entregara. Caminhou devagar pelo terreno ao redor, observando o mato alto, as árvores frutíferas esquecidas, um curral vazio tomado pelo tempo. Havia também um poço antigo, de pedras gastas, coberto por musgo. Tudo parecia parado no passado, como se o lugar estivesse esperando por alguém há muito tempo. Quando abriu a porta da frente, o rangido ecoou pela casa inteira, fazendo Isabel estremecer. Um cheiro forte de mofo e umidade tomou suas narinas. Ela entrou com cautela,
fechando a porta atrás de si. A sala principal era ampla, mas mergulhada em sombras. Móveis cobertos por panos velhos, cadeiras quebradas, uma mesa grande no centro, tudo tomado por poeira espessa. O chão de madeira gemeu sob seus pés, um som baixo, contínuo, quase como um lamento. Isabel subiu as escadas com cuidado. Cada degrau parecia reclamar da presença humana depois de tantos anos. No andar de cima, encontrou 4 quartos. Escolheu o menor, aquele cuja janela dava para a vila distante. À noite, pelo menos, poderia ver algumas luzes ao longe e lembrar que ainda existia gente no mundo. Passou a tarde limpando o que conseguia. Varreu a poeira, abriu a janela, deixou o ar frio entrar. A cama estava inutilizável, comida pelo tempo. Isabel estendeu um cobertor fino no chão e ali se preparou para passar a primeira noite. Quando o sol se pôs, o silêncio se tornou ainda mais pesado. Cada estalo da madeira fazia seu coração acelerar. O vento, passando pelas frestas, produzia um som estranho, quase como um sussurro contínuo. Isabel rezou até o cansaço vencê-la. Quando acordou, o sol já entrava pela janela. Estava viva. Nenhuma tragédia havia acontecido durante a noite. Um alívio tímido percorreu seu corpo. Talvez conseguisse sobreviver ali. Talvez as histórias fossem apenas histórias. Ela desceu para explorar melhor a casa. Precisava conhecê-la, entender seus cantos, saber onde pisava. A cozinha estava suja, mas funcional. O fogão a lenha parecia intacto. Algumas panelas velhas, pratos rachados, mas ainda úteis. Era pouco, mas era algo. Saiu pelos fundos para buscar água no poço. O dia estava claro, o céu azul, mas o lugar continuava isolado demais. O mato alto abafava qualquer som vindo da vila. Isabel puxou o balde, sentindo o peso da água limpa e gelada. Sorriu sozinha. Pelo menos não morreria de sede. Foi então que ouviu. No início, pensou ser o vento. Um som fraco, distante, quase imperceptível. Ela parou, segurando o balde com força. O som veio de novo. Não era o vento. Era um choro baixo, entrecortado, frágil. O coração de Isabel disparou. Ela olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha. Não havia casas próximas, não havia ninguém por ali. O choro se repetiu, um pouco mais forte, carregado de desespero. Isabel largou o balde no chão e começou a seguir o som, cada passo acompanhado de um medo crescente. O choro vinha da lateral da casa, perto de uma árvore antiga, de tronco grosso e raízes expostas. O mato estava alto naquele ponto. Isabel afastou as folhas com as mãos trêmulas e então viu um cesto de palha. Estava parcialmente escondido entre pedras e galhos secos. Isabel se ajoelhou lentamente, o coração quase saltando do peito. Dentro do cesto, enrolado em trapos úmidos pelo orvalho da manhã, estava um bebê. Um menino pequeno, pálido, os lábios arroxeados de frio. Chorava fraco, como se cada som fosse um esforço enorme. Meu Deus! A voz de Isabel saiu em um sussurro quebrado. Ela pegou o cesto com cuidado e correu para dentro da casa. O medo de chegar tarde demais apertava seu peito. Colocou o cesto sobre a mesa da cozinha e pegou o bebê nos braços. Ele estava gelado, gelado demais. Isabel o apertou contra o próprio corpo, tentando aquecê-lo, sentindo as lágrimas escorrerem sem controle. Calma, eu estou aqui, murmurava, sem saber se ele podia ouvi-la. Acendeu o fogão a lenha com mãos trêmulas, alimentando o fogo como nunca havia feito antes. Envolveu o bebê em seu xale e sentou-se próxima às chamas, embalando-o, rezando em voz baixa. Aos poucos, o choro ficou mais forte. A cor começou a voltar ao rosto pequeno. Isabel chorou de alívio. Quando ele finalmente se acalmou, ela examinou o cesto. Entre os trapos, encontrou um pedaço de papel molhado, a tinta quase toda borrada. Ainda assim, conseguiu ler algumas palavras. Perdoe,
Não posso. Cuide dele. Isabel sentiu o peso daquelas palavras como se fossem dela agora. Alguém havia deixado aquela criança ali. Alguém sabia que ela estava naquela casa. Alguém confiou nela. O bebê chorou novamente, faminto, trazendo-a de volta à realidade. Isabel não tinha leite, não tinha nada adequado para uma criança tão pequena. Precisava de ajuda. Precisava descer até a vila. Enrolou o menino com cuidado, colocou-o de volta no cesto e saiu correndo colina abaixo, sem se importar com o cansaço, com o medo ou com os olhares que certamente atrairia. Cada passo era uma promessa silenciosa de que não o deixaria morrer. Ela chegou à vila ofegante, o rosto molhado de suor e lágrimas. As pessoas pararam para olhar. Uma viúva, um cesto, um desespero que não podia ser ignorado. Isabel foi direto à casa de Dona Matilde, a parteira mais experiente da região. Bateu a porta com força, quase implorando. Quando a mulher abriu e viu o cesto, seu rosto mudou imediatamente. "Menina, o que é isso?" Isabel mal conseguiu responder. "Eu achei perto da casa. Ele estava quase morto." Dona Matilde olhou dentro do cesto e fez o sinal da cruz. "Entre rápido." E enquanto a porta se fechava atrás delas, Isabel ainda não sabia, mas aquele bebê acabara de selar um destino que jamais poderia ser desfeito. Dentro da casa de Dona Matilde, o cheiro de ervas secas e fumaça de fogão envolveu Isabel como um abraço inesperado. A parteira colocou o cesto sobre a mesa com mãos firmes, experientes, enquanto Isabel permanecia ao lado, o coração acelerado, com medo de ouvir qualquer palavra que confirmasse o pior. Dona Matilde examinou o bebê em silêncio. Tocou o peito pequeno, observou a respiração, abriu delicadamente os olhos dele, verificou a pele fria demais para um corpo tão frágil. Cada segundo parecia uma eternidade. Isabel prendia a respiração, como se isso pudesse ajudar de alguma forma. "Ele está fraco, mas vivo", disse finalmente, quebrando o silêncio pesado. "Você chegou a tempo." As pernas de Isabel quase cederam de alívio. Ela se apoiou na mesa, sentindo as lágrimas voltarem com força. Ele estava abandonado, num cesto, perto da casa da colina. Dona Matilde ergueu o olhar devagar, surpresa e apreensiva ao mesmo tempo. "A casa da colina", murmurou, fazendo novamente o sinal da cruz. "Eu sempre disse que aquele lugar guarda histórias que ninguém quer lembrar." Sem perder tempo, a parteira colocou água para ferver, pegou um pouco de farinha, preparou um mingau ralo. Trouxe também uma pequena garrafa de leite de cabra, ainda morno. "Você vai alimentá-lo aos poucos, com calma", explicou, entregando uma colher pequena a Isabel. "Nada de pressa. Ele precisa de paciência." O bebê sugou devagar, como se estivesse reaprendendo a viver. Cada pequena engolida era uma vitória silenciosa. Isabel observava com os olhos marejados, sentindo um vínculo estranho e imediato se formar dentro dela. "Ele é um menino forte", disse Dona Matilde, enquanto o envolvia em panos limpos. "Muito forte para quem foi deixado para morrer." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Isabel. "Quem faria isso?" perguntou, a voz embargada. "Quem deixaria um bebê sozinho daquele jeito?" Dona Matilde suspirou. "Acontece mais do que você imagina. Mulheres sem escolha, sem apoio. Algumas acreditam que deixar o filho onde alguém possa encontrá-lo é o último ato de amor que podem oferecer." Isabel apertou o bebê contra o peito. Ele agora dormia, o rosto finalmente relaxado. "Eu não posso deixá-lo", disse, sem hesitar. "Não posso entregar ele a ninguém." A parteira a encarou com seriedade. "Você sabe o que está dizendo? Criar uma criança sozinha não é fácil. Ainda mais você, viúva, sem proteção. As pessoas vão falar, vão julgar." Isabel ergueu o olhar, firme.
Já falam de qualquer jeito. Que falem mais um pouco. Deus colocou esse menino no meu caminho. Eu não vou abandoná-lo como fizeram com ele. Houve um breve silêncio. Então Dona Matilde assentiu lentamente. Está bem. Vou te ajudar no que puder. Ela colocou alguns mantimentos num saco. Leite, farinha, panos limpos. Volte aqui em 3 dias. Quero ver como ele está. Isabel agradeceu com um abraço apertado, carregado de gratidão. De volta à casa da colina, tudo parecia diferente. O silêncio não era mais tão opressor. O lugar não parecia tão morto. Havia vida nos braços de Isabel, vida e responsabilidade. Ela improvisou um berço com uma caixa de madeira e panos dobrados. Passava as noites acordada, alimentando o menino, embalando-o quando chorava, rezando para que ele sobrevivesse mais um dia. O cansaço era grande, mas algo dentro dela se fortalecia a cada amanhecer. Isabel deu-lhe o nome de Miguel. Não sabia explicar o motivo, apenas sentiu que era o nome certo. Com o passar dos dias, Miguel reagia melhor. O choro ficou mais forte, os olhos mais atentos, a pele ganhou cor. Isabel começou a aceitar pequenos trabalhos de costura na vila. Levava Miguel consigo, envolto em panos, enfrentando olhares curiosos, cochichos, julgamentos silenciosos. É filho dela? Perguntavam. De onde surgiu esse menino? Isabel respondia pouco. Não devia explicações a ninguém. Certa tarde, movida por inquietações que não lhe davam paz, Isabel foi até a venda do Sr. Augusto. Enquanto ele organizava sacos de farinha, ela se aproximou. Sr. Augusto, o senhor conhece a história da Casa da Colina? O homem parou, ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Conheço. É uma história triste. Isabel sentiu o coração acelerar. Me conte. Pertencia à família Carvalho. Gente rica, poderosa. Mas houve uma tragédia. A filha mais nova engravidou de um homem casado. O pai a expulsou de casa. Ela morreu no parto. E o bebê? Isabel perguntou quase sem voz. Dizem que morreu também, mas nunca houve confirmação. Depois disso, a casa foi abandonada. O único herdeiro, Antônio Carvalho, nunca mais quis pisar ali. O nome ficou gravado na mente de Isabel. Naquela noite, ao embalar Miguel, ela pensava na coincidência impossível. Um bebê abandonado exatamente naquela casa. Uma casa marcada por uma criança perdida. Nada parecia acaso. Dias depois, enquanto costurava a luz fraca da lamparina, ouviu o som de cascos se aproximando. Isabel foi até a porta. Um homem desmontava do cavalo, alto, de postura firme, o rosto marcado pelo tempo. Boa tarde. A senhora é Isabel? Ela assentiu, sentindo um frio na espinha. Sou Antônio Carvalho, o dono desta casa. E naquele instante, Isabel percebeu que o passado, que ela acreditava enterrado, acabara de bater à sua porta. O nome ecoou dentro de Isabel como um trovão distante. Antônio Carvalho, o dono da casa, o herdeiro de uma história que todos preferiam esquecer. Ela sentiu o coração bater mais rápido, mas manteve a postura. Não podia demonstrar medo, não agora. Entre, por favor, disse, abrindo espaço. Antônio atravessou a porta com passos lentos, observando cada detalhe da casa que não via havia tantos anos. Seus olhos percorriam as paredes, os móveis cobertos, o chão gasto. Havia algo pesado em seu olhar, como se cada canto despertasse lembranças que ele tentou enterrar por décadas. Dom Benedito me contou que a senhora estava morando aqui, disse ele por fim, e que encontrou uma criança. Isabel assentiu e foi até o quarto improvisado. Voltou com Miguel nos braços. O bebê estava acordado, os olhos escuros atentos ao mundo. Quando Antônio o viu, parou no meio da sala. O ar pareceu se comprimir ao redor deles. Ele deu um passo à frente, depois outro, como se temesse se aproximar demais.
Posso? Perguntou, apontando para o menino. Isabel se aproximou e lhe mostrou o rosto de Miguel. Antônio observou com atenção, os olhos marejados. Passou a mão pelos cabelos do bebê com cuidado quase reverente. Ele se parece com ela, murmurou. Com quem? Isabel perguntou. Com minha irmã, Beatriz. O nome trouxe um arrepio. Isabel sentiu o peso da história que começava a se revelar. Antônio sentou-se lentamente numa cadeira, como se as pernas não o sustentassem mais. Quando Beatriz engravidou, meu pai a expulsou. Eu tentei interceder, mas fui fraco. Obedeci. Ela morreu sozinha, longe de casa. Ele respirou fundo. Nunca soube o que realmente aconteceu com o bebê dela. Isabel contou sobre o cesto, o bilhete, o local onde encontrara Miguel. Antônio ouviu em silêncio, cada detalhe aprofundando a dor em seu rosto. Posso ver o bilhete? Pediu. Isabel buscou o papel guardado com cuidado. Antônio o segurou com mãos trêmulas. Essa letra eu conheço. Ele fechou os olhos por um instante. É de Josefa, uma antiga escrava da família. Ela foi alforriada antes da morte do meu pai. Tudo começou a se encaixar. Josefa trabalhava na casa da colina, continuou Antônio. Se ela engravidou e não podia criar a criança, sabia que ninguém se aproximaria daquele lugar. Sabia que alguém precisaria ter coragem para morar ali. Ela confiou em mim, disse Isabel emocionada. Antônio assentiu. E a senhora honrou isso. Ele levantou o olhar, firme. Quero ajudar a senhora a criar esse menino. Não por caridade, mas por responsabilidade. A casa é minha, a história também. Isabel hesitou. Eu não posso aceitar esmolas. Não são esmolas, é reparação. A partir daquele dia, Antônio passou a visitar a casa com frequência. Levava mantimentos, roupas, remédios. Mas mais do que isso, levava a presença. Conversava com Isabel, brincava com Miguel, observava a criança crescer com uma atenção silenciosa. O tempo passou e Miguel começou a engatinhar, depois a andar. A casa da colina deixou de ser apenas um abrigo, tornou-se um lar, mas a paz não duraria. Numa manhã, Isabel recebeu uma visita inesperada. O delegado da vila apareceu acompanhado de uma mulher magra, de olhar duro. Dona Isabel, esta senhora é Francisca Carvalho, disse o delegado. Ela veio reivindicar a guarda da criança. O mundo de Isabel parou. Esse bebê pertence à família Carvalho, disse Francisca fria. E eu tenho direitos sobre ele. Isabel apertou Miguel contra o peito, sentindo o terror crescer. Eu salvei esse menino. Eu cuidei dele. Francisca sorriu de forma cruel. A lei não reconhece sentimentos. O delegado estendeu um papel. A senhora tem 24 horas para entregar a criança. Quando a porta se fechou atrás deles, Isabel caiu de joelhos, o choro sufocado no peito. Tudo o que havia conquistado estava prestes a ser arrancado de suas mãos. Horas depois, Antônio chegou. Isabel contou tudo entre lágrimas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse, existe uma única maneira de impedir isso. Qual? Antônio respirou fundo. Se casar comigo. Isabel sentiu o chão desaparecer novamente sob seus pés. A proposta pairou no ar como algo impossível de assimilar. Isabel ficou imóvel, segurando Miguel com força, como se o simples ato de ouvir aquelas palavras pudesse fazê-lo desaparecer. Casar? Outra vez. Não por amor, não por escolha, mas por necessidade. O quê? A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Antônio manteve o olhar firme, mas havia tensão em seu rosto. Francisca não tem direito algum sobre uma criança criada por um casal legalmente casado. Se formos marido e mulher, Miguel passa a ser, perante a lei, nosso filho. Ela não pode tocá-lo. Isabel balançou a cabeça lentamente, tentando organizar os pensamentos. Antônio,
Isso é loucura. O senhor mal me conhece. Eu sou viúva, pobre, carregada de falatórios. Isso pode destruir sua reputação. Minha reputação já não significa muito, respondeu ele, com um meio sorriso cansado. Vivo sozinho há anos. Não tenho herdeiros. Não tenho alegria. E essa criança... Ele olhou para Miguel. Essa criança trouxe vida de volta a um lugar que só conhecia silêncio. Isabel sentiu o coração apertar. E depois? Perguntou. Depois que tudo passar? O que acontece conosco? Antônio respirou fundo. Não estou pedindo um casamento de amor. Pelo menos não agora. Estou oferecendo proteção, estabilidade e tempo. O futuro nós decidimos depois. Isabel passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro da sala. Cada passo parecia carregar o peso de uma vida inteira de perdas. Ela pensou em João, no amor que tiveram, na promessa silenciosa que fez quando o enterrou. Pensou em Miguel, em como aquele menino já era parte dela de um jeito que nada poderia desfazer. Se eu disser não, disse parando diante de Antônio, ela leva meu filho amanhã. Antônio assentiu. Sim. O silêncio se alongou. Miguel balbuciou algo, estendendo a mãozinha para o rosto de Isabel. Aquilo quebrou o último pedaço de resistência que restava nela. Está bem, disse por fim. Eu aceito. O casamento aconteceu 3 dias depois. Foi simples, quase silencioso. Apenas o padre Dom Benedito, Dona Matilde e o senhor Augusto como testemunhas. Isabel usou o mesmo vestido do primeiro casamento, tingido de azul escuro para não chamar atenção. Antônio vestiu roupas simples, mas bem cuidadas. Quando o padre declarou os 2 marido e mulher, Isabel sentiu algo estranho. Não era alegria plena, nem tristeza. Era uma sensação de travessia, como se estivesse cruzando uma ponte sem saber o que existia do outro lado. Francisca tentou impedir o casamento. Apareceu na vila furiosa, gritou, ameaçou recorrer à justiça, mas não adiantou. O juiz confirmou a validade do matrimônio. Miguel estava legalmente sob a guarda do casal. Derrotada, Francisca partiu, prometendo voltar. Isabel se mudou com Miguel para a fazenda de Antônio. A casa era grande, bem cuidada, cheia de espaços vazios que pareciam esperar por risos. Nos primeiros dias, tudo era estranho. Eles dormiam em quartos separados, falavam pouco. Havia respeito, mas também distância. Miguel, porém, se adaptou rápido. Engatinhava pelos corredores, ria dos animais, chamava Antônio primeiro de tio, depois de pai. Cada vez que ouvia isso, Antônio precisava disfarçar a emoção. Com o passar dos meses, a convivência foi quebrando as barreiras. Jantavam juntos, conversavam sobre o dia, dividiam preocupações. Antônio nunca pressionou Isabel. Nunca exigiu nada além do que haviam combinado. E Isabel começou a vê-lo de outra forma, não apenas como o homem que salvou Miguel da justiça fria, mas como alguém íntegro, silenciosamente generoso, marcado por perdas que nunca aprendera a expressar. 1 ano se passou. Miguel andava, falava, ria alto, chamava Isabel de mãe sem hesitar. Aquela palavra, dita tão naturalmente, fazia o coração dela tremer. Numa noite tranquila, depois de colocarem Miguel para dormir, Isabel e Antônio ficaram na varanda, observando o céu estrelado. O silêncio entre eles já não era desconfortável. Isabel, disse Antônio depois de um tempo, posso dizer algo? Ela assentiu. Quando propus esse casamento, disse que era apenas um acordo, mas menti para mim mesmo. Ele respirou fundo. Eu me apaixonei por você. Isabel sentiu o coração disparar. Não espero nada em troca, continuou ele. Só precisava ser honesto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu, emocionada. Eu também me apaixonei por você. Tive medo, achei que estava traindo a memória do João. Mas entendi que o amor não substitui, ele apenas cresce.
Antônio a olhou como se não acreditasse. Eles se beijaram pela primeira vez ali, sob as estrelas, com cuidado, como quem descobre algo precioso. 2 meses depois, renovaram os votos. Desta vez, com a vila inteira presente. Miguel levou as alianças, orgulhoso, arrancando sorrisos e lágrimas. A vida parecia finalmente completa. Mas o passado ainda guardava um último segredo, e ele estava prestes a vir à tona. A calmaria durou pouco. Na manhã seguinte à renovação dos votos, Antônio recebeu uma carta sem remetente. O papel era grosso, amarelado, e o selo estava quebrado, como se tivesse sido aberto e fechado às pressas. Assim que leu as primeiras linhas, o sangue pareceu abandonar seu rosto. Isabel percebeu na hora. Antônio, o que foi? Ele dobrou a carta lentamente, como se isso pudesse conter o que estava escrito ali. Francisca voltou, disse por fim. E não veio sozinha. Isabel sentiu o estômago afundar. Ela entrou com um pedido no tribunal da capital. Ele respirou fundo. Alega que Miguel não é filho de Josefa. Alega que... A voz falhou. Que ele é filho do meu pai. O mundo de Isabel girou. Isso é impossível. Eu também pensei. Mas Francisca anexou testemunhos antigos. Gente que trabalhou na fazenda. Gente que viu coisas que ninguém jamais teve coragem de dizer em voz alta. Antônio passou a mão pelo rosto angustiado. Se isso for verdade, Miguel é meu meio-irmão. E isso muda tudo perante a lei. Isabel apertou os braços ao redor do próprio corpo. Quer dizer que podem tirá-lo de nós. Quer dizer que Francisca pode reivindicar a tutela como parente direta. E, pior, Antônio engoliu em seco. Ela pode declarar nosso casamento inválido. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Isabel. Naquela mesma semana, chegaram 2 oficiais da capital para colher depoimentos. Vasculharam documentos antigos, livros de batismo, registros da fazenda. A vila inteira voltou a murmurar. Olhares desconfiados surgiram onde antes havia respeito. Miguel sentiu a mudança. Tornou-se mais quieto, mais agarrado a Isabel. Chorava quando estranhos se aproximavam. Numa noite, acordou gritando, dizendo que havia sonhado que alguém o levava embora. Isabel passou a dormir sentada ao lado da cama dele, segurando sua mãozinha, como se pudesse impedir o destino com o próprio corpo. Antônio mergulhou no passado como nunca antes. Visitou antigos empregados, foi até a casa de Josefa, agora abandonada, e encontrou, escondida sob uma tábua solta do assoalho, uma caixa pequena, embrulhada em pano grosso. Dentro havia um diário. A letra era firme, mas carregada de dor. Josefa havia escrito tudo: a gravidez, o medo, as ameaças e a verdade que ninguém jamais ousou enfrentar. Miguel não era filho do pai de Antônio, era filho dele. Antônio sentou-se no chão, o diário tremendo nas mãos. As palavras se misturavam às lágrimas. Josefa escrevera que, ainda jovem, Antônio se apaixonara por ela em segredo. Um amor proibido, impossível. Quando ela engravidou, ele tentou assumir. O pai descobriu. Houve violência, houve expulsão e houve silêncio. Josefa fugiu antes que algo pior acontecesse. Criou o filho sozinha até adoecer. Sabendo que morreria, deixou Miguel onde alguém teria coragem de protegê-lo, na casa da colina, onde ninguém mais ousava morar. Antônio passou a noite ali, sozinho, cercado pelo peso de tudo o que não sabia sobre si mesmo. Ao amanhecer, voltou para casa e contou tudo a Isabel. Ela ouviu em silêncio. Cada palavra era como uma ferida aberta, mas, ao mesmo tempo, uma resposta. Então, ele é seu filho, disse ela, com a voz firme, apesar do tremor. Sim, Antônio respondeu quebrado. E Francisca não pode saber disso. Se souber, vai usar contra nós. Vai dizer que eu ocultei a verdade. Isabel se levantou. Não.
Ela o olhou nos olhos. Chega de mentiras. Se essa história veio à tona, é porque precisa ser encerrada do jeito certo. Isabel, isso pode destruir tudo. Já quase destruiu. Ela respirou fundo. Nós enfrentamos juntos. No dia do julgamento, a sala estava lotada. Francisca observava com um sorriso contido, certa da vitória. Quando Antônio foi chamado a falar, o silêncio foi absoluto. Ele contou tudo: o amor proibido, o erro do pai, a coragem de Josefa, a verdade sobre Miguel. Francisca perdeu o sorriso. O juiz ouviu em silêncio, leu o diário, chamou testemunhas. Ao final, declarou Miguel filho legítimo de Antônio, reconhecendo o casamento com Isabel como válido e definitivo. Francisca saiu da sala derrotada, sem olhar para trás. Do lado de fora, Miguel correu até Antônio e Isabel, abraçando os dois com força. Meu pai, minha mãe, disse sorrindo. Isabel fechou os olhos, sentindo as lágrimas descerem. A história que começou com expulsão, vergonha e abandono terminava ali, não com silêncio, mas com verdade. E pela primeira vez, o passado descansou. O tempo seguiu em frente, mas não como antes. Depois do julgamento, a vila passou por uma transformação silenciosa. As mesmas pessoas que cochichavam agora abaixavam a cabeça em sinal de respeito. A verdade, quando finalmente dita, tinha esse poder estranho de reorganizar o mundo ao redor. Antônio assumiu Miguel publicamente como filho. Não houve festa grandiosa nem anúncio formal. Apenas gestos diários, levá-lo pela mão até a escola, sentar-se ao lado dele na igreja, apresentá-lo sem hesitação como meu filho. Isabel observava tudo com um misto de orgulho e um medo que ainda não a abandonara por completo. Ela sabia que histórias como aquela nunca terminavam de verdade. Elas apenas adormeciam. Miguel crescia rápido, tinha a curiosidade inquieta de quem parecia sentir que havia mais no mundo do que lhe contavam. Fazia perguntas demais, sobre o passado, sobre a casa da colina, sobre a mulher do retrato antigo que ficava guardado num baú no quarto de Antônio. Quem é ela? Perguntou certa vez. Antônio hesitou antes de responder. Alguém que foi muito corajosa, disse. E que te amou antes mesmo de te conhecer. Miguel aceitou a resposta, mas Isabel percebeu. Ele sentia. Havia algo nos olhos do menino que carregava um peso que não era comum à infância. Numa noite de tempestade, Miguel acordou gritando. Isabel correu até o quarto e o encontrou sentado na cama, os olhos arregalados. Mamãe, ela estava aqui. Quem, meu amor? A mulher do retrato. Ela disse que agora está tudo certo. Isabel sentiu um arrepio subir pela espinha. Na manhã seguinte, Antônio encontrou o diário de Josefa fora da caixa onde sempre o guardava, aberto na última página, a que nunca havia sido escrita, ou pelo menos nunca antes. Havia ali uma única frase, em letra firme. Ele está seguro. Agora posso descansar. Antônio fechou o diário com as mãos trêmulas. Não contou a Isabel. Algumas verdades não precisavam ser explicadas. Os anos passaram. Miguel tornou-se um jovem inteligente, respeitado, com um senso de justiça que chamava a atenção. Defendia os mais fracos, questionava autoridades, recusava-se a aceitar respostas fáceis. Muitos diziam que ele tinha o espírito da mãe. Outros diziam que era o sangue de Antônio falando alto. Isabel sabia que era mais do que isso. Era a soma de tudo o que tentaram negar. Quando Miguel completou 18 anos, pediu para visitar a casa da colina, o lugar onde tudo começara. Eu preciso ver, disse. Preciso entender. Isabel o acompanhou. A casa estava velha, tomada pelo tempo, mas ainda de pé. Ao entrarem, o ar pareceu mais leve, quase acolhedor. Miguel caminhou até o local exato onde fora encontrado quando bebê. Ficou ali em silêncio por longos minutos. Eu nunca estive sozinho, disse por fim.
Isabel sentiu os olhos marejarem. Não, nunca esteve. Ao saírem, Miguel fechou a porta com cuidado, como quem se despede. Naquela noite, Isabel escreveu uma carta. Não para Miguel, para si mesma. Sobre o medo, a culpa, a coragem que nunca achou que tivesse. Guardou a carta no mesmo baú do diário. Algumas histórias não precisam ser lidas, apenas vividas. E aquela, finalmente, estava completa. Mas o que ninguém na vila jamais percebeu é que toda grande história deixa marcas invisíveis, e elas atravessam gerações. O silêncio que se seguiu àquela visita à casa da colina não foi um fim, foi um intervalo. Um desses momentos em que a vida parece respirar fundo antes de revelar aquilo que sempre esteve escondido. Miguel voltou diferente. Não era algo que se notasse de imediato. Ele continuava educado, presente, atento às pessoas. Mas havia uma profundidade nova em seu olhar, como se parte dele estivesse sempre em outro lugar, ouvindo algo que ninguém mais escutava. Isabel percebeu primeiro. À noite, Miguel passou a acordar no mesmo horário, pouco depois da meia-noite. Não gritava, não chorava. Apenas se sentava na cama, olhando para o nada, como se esperasse alguém atravessar a porta. "Está tudo bem?" ela perguntava, sentando-se ao seu lado. "Está", ele respondia. "Sempre esteve." Essa resposta a perturbava mais do que qualquer pesadelo. Certa madrugada, Isabel acordou com a sensação clara de que não estava sozinha no quarto. O ar estava morno, imóvel. O relógio marcava exatamente 00:17. Ela ouviu passos suaves no corredor, passos que não faziam barulho algum. Levantou-se devagar. A porta do quarto de Miguel estava aberta. Ele não estava na cama. Isabel sentiu o coração disparar e seguiu o corredor, guiada por uma intuição que não ousava questionar. Encontrou Miguel na sala, em pé diante do baú antigo. A tampa estava aberta. O diário de Josefa repousava sobre a mesa, aberto novamente naquela última página. "Miguel", chamou com a voz baixa. Ele se virou devagar. Ela voltou só para se despedir, disse, com uma serenidade que não combinava com a idade. Isabel sentiu as pernas fraquejarem. "Quem?" Miguel tocou o diário com cuidado. "Minha mãe." O mundo pareceu parar. Antes que Isabel pudesse responder, uma brisa suave percorreu a sala, fazendo as cortinas se moverem, como se alguém tivesse acabado de passar. O ar ficou mais leve. O peso que Isabel carregara por tantos anos, o medo de perder, de errar, de não ser suficiente, simplesmente se dissolveu. Ela entendeu. Algumas promessas atravessam a morte. Miguel fechou o diário e o guardou no baú. Depois olhou para Isabel, os olhos cheios de algo que não era tristeza. "Você foi escolhida", disse. Não por acaso, mas porque teria coragem de amar, sem garantias. Isabel abraçou o filho com força. Naquele momento, soube que, embora tivesse salvado Miguel um dia, agora era ele quem a libertava. Os anos seguintes passaram com uma estranha sensação de propósito. Miguel estudou, tornou-se advogado, dedicou a vida a defender crianças abandonadas, mulheres silenciadas, histórias que o mundo insistia em repetir. Sempre que vencia um caso difícil, visitava a casa da colina. Nunca levava flores, nunca falava em voz alta. Apenas permanecia ali por alguns minutos em silêncio, como quem presta contas a algo maior. Antônio envelheceu em paz. Antes de morrer, segurou a mão de Miguel e disse: "Você corrigiu tudo o que eu não consegui." Miguel chorou como um menino. Isabel viveu mais do que imaginou. Quando sentiu que seu tempo se aproximava, pediu para ver o baú mais uma vez. Leu a carta que escrevera para si mesma tantos anos antes. Sorriu. "Valeu a pena", sussurrou. Na noite em que Isabel partiu, Miguel sonhou com a casa da colina iluminada, sem sombras, sem silêncio pesado, apenas luz.
Na manhã seguinte, ao acordar, encontrou o diário aberto novamente. Não havia novas palavras, porque algumas histórias não precisam de um último capítulo. Elas continuam em quem tem coragem de ouvir o chamado.